me ouvindo? Tá me ouvindo? Bem? Todo mundo me ouvindo? Gente, ó, muito feliz de estar aqui, viu? Uma honra pra mim fazer parte desse grupo aí que foi um banho de conhecimento, né? Foi muita informação interessante, muita coisa. Eu tava aqui nos bastidores ouvindo e eu acho que a minha parte agora vem só para complementar, porque a gente tem que nutrir o corpo, né? Como a gente tem que nutrir nossos pensamentos, nossos sentimentos com coisas boas, a gente tem que ser seletivos, né? Com as nossas escolhas, assim, de amizade, de lugares, né? A gente sempre procura ser seletivos para trazer coisas boas para nós. É a mesma coisa a alimentação. A gente tem que trazer para nós, para o nosso lado, para o nosso consumo diário, né? Aqueles alimentos que realmente nos beneficiam, né? E eu quero começar, gente, me apresentando, né? Porque, assim, nem todo mundo que tá aqui me conhece, né? Só algumas que me conhecem. Eu não era nutricionista. Na verdade, eu quero contar minha história um pouco para vocês, que é bastante interessante. Eu falo que eu já nasci gordinha, já nasci com papo, que eu não tinha nem pescoço. Então eu falo que eu convivi com excesso de peso a vida toda, efeito sanfona. Já sofri muito com isso, já fui em vários médicos, endócrinos, já tomei remédio para emagrecer. Então, assim, já fiz tudo quanto é loucura que vocês imaginar, restrição, e sempre depois voltava a engordar, né? E isso me deixava muito mal, né? Porque eu falo que quando a gente não tá bem com a gente mesmo, a gente se sente frustrado, parece que isso repercute em todas as áreas. Talvez a gente desconta, a gente fica mais mal-humorada, mais irritada. Então eu me sentia assim. Eu às vezes colocava, não tem coisa pior para uma mulher de colocar uma roupa e ver que ela tá apertada, que aquela roupa que a gente usava não serve mais. Então eu me sentia assim muito frustrada por tantas tentativas, né? Igual várias pessoas passam, né? Então isso aí era uma coisa que ao longo do tempo parecia que não me incomodava. Eu colocava as roupas, não servia, eu já passava, comprava outra maior, ia naquela correria do dia a dia. Mas aí teve um momento, uma situação que me marcou e que fez eu refletir toda a minha vida, assim, de experiência de luta com o peso, sabe? Porque minha vida era só trabalhar mesmo, cuidar da família, eu não pensava em cuidar de mim. Até que chegou um momento que lá na empresa onde eu trabalhava, eles foram fazer caricatura. E aí eles fizeram uma caricatura de uma imagem que eu não imaginaram que eu era daquele jeito. Eu fico até emocionada de lembrar. Mas foi assim. Aí eles fizeram, às vezes a gente pensa que tá acima do peso, que tá assim, mas não tem a real noção, né? De como que é. Aí quando alguém fez um desenho, aí eu pensei, gente, será que eu sou desse jeito, né? Meu Deus, e eu já estava chegando próximo aos meus 40 anos, eu estava com uns 38 por aí. Eu pensei, gente, eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que mudar, porque depois que você chega na menopausa, várias mudanças metabólicas acontecem no corpo da mulher. Então eu pensei comigo, se eu não mudar agora, o que vai ser depois, né, quando eu ultrapassar os 40, né? E eu não tinha a real noção a forma que eu estava. Aí eu pensei, gente, eu tenho que procurar ajuda, porque eu sozinha eu não consigo, eu não sei o que eu tenho que comer, eu não sei que hora que eu tenho que comer, eu não sei qual que é a combinação, sabe? Eu tava perdida, eu sabia que eu queria mudar, que eu tinha que mudar, que do jeito que eu estava, eu não estava assim 100% feliz. Eu podia estar desempenhando melhor minhas atividades, eu podia estar menos irritada, menos mal-humorada. Eu queria vestir uma roupa e me sentir bem. Eu não queria ser uma modelo, nada disso. Eu queria, assim, me sentir bem no meu corpo mesmo, o corpo que eu tinha, minhas roupas já não estavam servindo. Então eu pensei assim, gente, eu sozinha, eu não vou conseguir mudar. Então preciso de ajuda. O primeiro passo para a gente mudar, tomar decisão, é a gente reconhecer que a gente precisa de ajuda. Então eu pensei assim comigo, eu vou ter que procurar ajuda. Foi aí que eu fui na academia e aí até conheci a Carla Regis, né? E
ela foi minha personal, né? E aí eu comecei com exercícios e tudo. E aí depois ela falou, ó, Juliana, mas não adianta só o exercício, você tem que buscar um nutricionista, você precisa acertar a sua alimentação. Falei, não, então tá bom, eu vou buscar uma ajuda, porque realmente eu sou perdida, eu não sei o que eu como, né, se tá certo, né, eu sei que tem gente que vai pra academia e acaba engordando, porque se perde na alimentação. Aí eu fiz igualzinho, ela me orientou, e fui. E aí, gente, comecei minha jornada de mudança de reeducação alimentar, de exercício, porque eu era uma pessoa que não tinha o hábito de fazer exercício. Então, aí o que eu pensei? Antes de procurar a Carla, eu pensei assim comigo. Gente, se a raiz de muitos problemas meus está na minha insatisfação comigo mesma, então eu parei para pensar assim, eu preciso priorizar um tempo para isso, né? Porque eu sei que quando a gente olha para a nossa vida, eu olhava assim para a minha rotina, eu achava que era meio impossível eu arrumar um tempo para mim. Eu achava, falei, gente, eu acordo cedo, trabalho o dia inteiro, à noite tem dona de casa, com filho e tudo. Eu pensei, gente, mas que horas que eu vou mexer com isso? Que hora que eu vou fazer exercício? Que hora que eu vou fazer tudo? Mas eu fiquei pensando, gente, o tempo é eu que faço, né? Então eu preciso arrumar um jeito. Eu fiquei pensando assim, se eu deixar para fazer exercício no final do dia, eu vou enrolar e não vou fazer. Então pensei comigo, o único jeito de eu não me sabotar, vou colocar o exercício de manhã. Aí coloquei o exercício de manhã porque eu já faço e já garanto, né? Então eu achei assim que o que fez eu cair a ficha para minha mudança realmente foi eu me priorizar, eu tirar um tempo para cuidar realmente da minha saúde, do meu bem-estar e da minha vontade de acabar com esse sentimento de frustração que a vida toda eu tive. Então aí que caiu a minha ficha, né, depois dessa imagem que eu vi. Aí eu pensei, eu vou priorizar a raiz desse problema, é isso, então vou priorizar um tempo para mim, para me cuidar de mim. Então eu comecei a fazer exercício 6 horas da manhã, fazer das 6 às 7. Depois de um tempo que eu estava acostumada, eu comecei a fazer das 7 às 8. Mas eu comecei dessa forma. Foi assim um divisor de águas na hora que eu realmente enxerguei que eu tinha que reservar um tempo para mim me priorizar. Porque se eu não fizesse isso, ninguém ia fazer. Né? Isso vai muito de encontro ao que todas falaram aqui, né? Foi o que eu passei na minha experiência de vida. E aí eu comecei. Aí, gente, vem uma questão que é a que eu quero falar para vocês aqui hoje, que eu falo que é o que mais atrapalha a vida da gente, principalmente no âmbito alimentar, que chama-se ansiedade. A ansiedade é um sentimento que vem atrapalhando a gente em várias áreas, tá? Não só na área alimentar, né? Mas também na área profissional, na área familiar. Então, é um sentimento que a gente tem que aprender a lidar com ele, gerenciar. E eu vou falar para vocês, quando eu fiz 38 para 39 anos, eu resolvi, tomei a decisão de mudar, mudei, e eu vou falar para vocês, fazem 10 anos, eu fiz 49 agora em março, que eu emagreci, reeduquei e nunca mais engordei. Então isso para mim é a vitória maior do que os passos que eu segui realmente dão certo, né? Porque uma pessoa que ficou quase 40 anos pelejando para mudar os hábitos, consolidar esse novo estilo de vida e nunca conseguir, então eu comecei a fazer de uma forma diferente e eu vi que deu certo, tá? E é o que eu venho compartilhar com vocês aqui hoje, que é a questão da ansiedade. Como que eu fiz para driblar a ansiedade, que é um sentimento que vem acometendo tanta gente hoje? E o primeiro passo que eu quero falar para vocês, alguém aqui sente ansiedade? Ou era só eu que sinto ansiedade? Tem alguém aí que tem ansiedade? Eu acho que a maioria tem ansiedade. Se não for pelo alimento, tem por outra profissional, qualquer coisa, né? Então, lógico que como nutricionista agora, né? Depois que eu me reeduquei, aprendi a sofrer na pele, mudei, aí eu resolvi fazer a nutrição. Fiz nutrição, estou fazendo especializações e já atendi muita gente na mesma situação que eu e conseguiu mudar. Então,
essa experiência de vida e profissional que eu vim trazer para vocês hoje. Então, gente, vamos começar do começo. O que é a ansiedade? A ansiedade é um sentimento que você sofre por antecipação. Às vezes as coisas não aconteceram ainda e você já está sofrendo. Então, você fica assim, querendo que algo que ainda não aconteceu já tivesse prevendo. Então, você fica buscando problema, vamos dizer assim, para você, né? Aí eu falo que a gente tem que buscar viver um dia de cada vez, né? E aí, voltando para a parte alimentar, o que eu quero falar para vocês? O que a ansiedade pode causar numa pessoa na parte alimentar? Ela pode levar à compulsão alimentar. Então, muitas vezes, a ansiedade, o impacto negativo na ansiedade é a compulsão alimentar. Aí muita gente pode me perguntar, Juliana, o que é compulsão alimentar? Porque às vezes tem pessoas que têm compulsão e não sabe que tem e acha que isso é normal, que o normal que ela viveu a vida toda é assim. Então eu gosto muito de esclarecer o que é a compulsão alimentar para a pessoa identificar ou em algum parente ou em si mesmo. O que é a compulsão alimentar? É aquela pessoa que faz a refeição dela e tem a sensação, parece que não comeu nada. E ela parece que enquanto ela não vê tudo acabar, por exemplo, você tem uma bandeja de macarrão, parece que enquanto que não come aquela travessa de macarrão inteira, ela não sossega. Então, assim, a pessoa, teoricamente, com os 2 pegadores, 3, ela se sentiria satisfeita, junto com os outros alimentos, com a salada e tudo. Mas a pessoa que tem compulsão, ela não para, ela não vê fim. E tem outro tipo de compulsão também, aquela compulsão que às vezes a pessoa come pouco, chega no almoço, ela come pouco, aí ela acaba de almoçar, vamos por 12:30. Aí quando chega 1h, uma pessoa chegou com uma quitanda, ela já vai lá e come. Aí depois ela chega com a bolacha, vai lá e come. Então, assim, às vezes a compulsão não é de uma vez só. Às vezes, o fato de ficar beliscando, a pessoa acabou de comer e passa um pouquinho, ela já está comendo de novo, gente, isso também é um tipo de compulsão e é uma coisa que tem que ser tratada. Porque se você não identificar isso e buscar formas para controlar isso, isso vai só te prejudicando. Porque provavelmente, se você não estiver gastando aquelas calorias de uma forma a manter, você vai realmente ganhar peso. Então, são 2 assuntos importantíssimos que eu acho que muita gente passa ou algum familiar passa, que é importante a gente entender, tá? Então, como que eu venci o meu problema de sobrepeso, obesidade na minha vida? Foi simplesmente aprendi a gerenciar a minha ansiedade. Depois que eu aprendi a gerenciar a minha ansiedade, foi aí que eu realmente consegui emagrecer e ter sustentação e manter o peso há 10 anos, tá? Porque eu falo que às vezes a pessoa sabe o que deve comer, mas a ansiedade é que vem e toma conta. Então aqui o meu papel principal hoje é falar sobre isso, para vocês vencerem e saber gerenciar essa ansiedade. E você vai gerenciar descobrindo quais são as causas. O que pode estar causando essa ansiedade? A ansiedade, gente, se vocês sabem, ela é multifatorial. Nunca assim, às vezes, é só um motivo. Então, ela pode ocorrer, primeira coisa, por deficiências de vitaminas e minerais. Você pode estar mais predisposto à ansiedade se você tiver deficiência de algumas vitaminas e minerais. Eu vou falar para vocês depois quais. Vou dar um exemplo agora, a vitamina B12, a vitamina D, magnésio, são alguns exemplos de vitaminas que te deixam mais predisposto vai anotando aí, viu, gente? B12, vitamina D e magnésio. Então, essas deficiências podem te deixar. Outra coisa que pode ser a causa da ansiedade, alterações hormonais. Ela também contribui para te deixar mais predisposto, né? Alterações do cortisol, da dopamina, serotonina, testosterona, insulina. Eu vou dar mais alguns exemplos para vocês daqui a pouco. Outra causa de ansiedade, privação do sono. Porque na madrugada, no período que você está dormindo, é que a gente tem a produção hormonal.
Então, se você não dorme o tempo suficiente, com qualidade, não é aquela dormir e acordar de pouquinho em pouquinho. Se você não tiver um sono de qualidade, você também não tem a produção hormonal adequada e isso te deixa mais predisposto à ansiedade. Problemas pessoais, né, também é uma causa de ansiedade, familiar, problemas financeiros, né, e o fato de você não conseguir lidar com uma crise, relacionamentos tóxicos, uma gama de fatores que podem te deixar mais predisposto à ansiedade, tá? Mas às vezes uma situação para uma pessoa não faz diferença, mas para outra faz e pode ser a gota d'água. Então o ápice é um motivo suficiente para você entrar numa crise ansiosa e possivelmente numa compulsão alimentar, tá? Então, gente, o que eu quero te falar? Que a ansiedade, quando ela está associada com a alimentação, ela faz com que a comida seja o que para você? Uma válvula de escape, né? Então, ou seja, a pessoa come com a intenção de confortar a tristeza, a tensão ou resolver os problemas. Por que isso acontece? Lembra quando a gente era pequeno, criança, quando a gente caía, machucava o joelho, alguma coisa, a mãe falava assim, vem cá, eu vou te dar um chocolate, vou te dar um docinho. Então, assim, a gente tem desde a infância, condicionado à nossa cabeça, que o alimento é uma forma de conforto, né? Então, por isso que a gente tende a buscar o alimento quando a gente está em situações de estresse, de ansiedade, né? Isso aí pode acontecer com qualquer gatilho, pode ser o mínimo possível, né? Então, como eu falei anteriormente, pode surgir problemas em casa ou relacionamentos tóxicos e por conta desse problema ou da perda de emprego, a pessoa vai buscar o alimento, né? Então, a pessoa vê o quê? Que a comida é a chave para resolver todos os problemas e ela não consegue lidar com aquilo que ela está vivendo e com tudo aquilo que ela está sentindo. Aí ela literalmente se afoga na alimentação como se fosse uma medicação, como se aquilo fosse resolver tudo o que está acontecendo na vida dela, tá? Aí é comum as pessoas perguntarem, mas por que quando eu tô ansiosa eu fico com fome? Alguém sente isso aqui? Quando tá ansiosa parece que aumenta a fome? Sente isso? Tem pessoas que vão até pro doce, né? Quem aqui? Então, assim, o que acontece, gente? Na maioria das vezes, nem tudo que a gente está, quando a gente está sobre estresse, nem tudo que a gente está sentindo pode ser fome, tá? A gente tem dois tipos de fome, a fome fisiológica, que é aquela do organismo que realmente tá na hora de você comer, vamos supor, já passam umas 3 horas que você tá sem comer, seu estômago ronca, então seu corpo realmente está precisando de nutrientes, essa é a fome fisiológica, né? Aquela que é normal. Só que, o que acontece? Na maioria das vezes, quando a gente está com ansiedade, a gente fala da vontade de comer, não é fome, é vontade de comer, que eu chamo de quê? Fome emocional, tá? Então, qual que é o problema disso? O que isso pode nos afetar? A fome emocional faz que a gente condiciona o nosso desejo. Então, por exemplo, se a pessoa está com fome fisiológica, fome de verdade, aquela fome de verdade, qualquer coisa que você der para ela, ela vai querer comer. Então, por exemplo, se você der uma fruta, eu tô morrendo de fome, Juliana, eu tenho uma banana, ela vai comer, eu tenho um ovo, ela vai comer, um tomate, porque realmente ela tá com tanta fome. Então, independente do alimento, ela quer saciar aquela fome fisiológica. Esse é o tipo de fome fisiológica. Agora, quando é fome emocional, a gente acaba estipulando algum alimento ou preparação muito específica. Então, a gente acaba associando ao doce, ao fast food, geralmente alguma refeição bem calórica, bem palatável, rica em açúcar, em gordura, né? Refeição mais pesada para realmente confortar aquele sentimento, né? Então, por que isso acontece? Quando a gente consome esse tipo de alimento, vem a sensação de relaxamento, acontece aquela liberação de dopamina, que é um dos hormônios que traz relaxamento, sensação de bem-estar. Então, no alimento, gente, também, quando a gente come um alimento que a gente ama muito, a gente tem realmente uma produção de neurotransmissores do prazer. Só que o que vocês têm que entender nesse conceito, nesse contexto? É que tudo isso é passageiro, né? É um sentimento totalmente transitório. Então, você sente o conforto, o acalento, o relaxamento quando você está ali comendo aquele alimento que você ama,
mas a partir do momento que aquela refeição é encerrada, essa sensação de bem-estar também é encerrada. Aí o que vem depois? O que vem depois que você acabou de comer aquela refeição maravilhosa que você ama? Geralmente, depois disso, vem um sentimento de culpa, né? E a culpa de não ter conseguido ser forte, a culpa de não ter conseguido resistir. Aí começa um turbilhão de pensamentos passando pela cabeça da pessoa. Porque ela estava feliz, ela gerou dopamina, serotonina, tudo de bom comendo aquele alimento. Só que é tão rápido, como ele é absorvido, são carboidratos simples, eles são absorvidos